Continuando na mesma página, página 16, agora vem o segundo tipo de predicado. Olha lá. Agora, analise mais um exemplo retirado do texto também. Os seus 15 irmãos entraram em sua casa. Para encontrar o sujeito, quem entraram em sua casa? Os seus 15 irmãos. Temos aí o sujeito. Entraram em sua casa é o predicado, né? Retirando o sujeito, encontrando o sujeito, tudo aquilo que restar é o predicado. Olha lá a explicação. A palavra entraram é o termo mais importante do predicado, pois expressa uma ação do sujeito e é, portanto, o núcleo do predicado. Aqui, pessoal, então a gente tem um outro tipo de predicado, não tem mais o verbo de ligação e uma característica, um atributo. Nós temos aqui como principal palavra dentro do predicado um verbo de ação, o verbo entrar. O verbo de ação é um verbo, vamos dizer assim, mais significativo, ele traz uma carga de sentido maior, né? Então, ele vai ser a palavra mais importante do predicado. Olha aqui embaixo a outra explicação. Quando o predicado apresenta como núcleo, como palavra mais importante, um verbo, damos a ele o nome de predicado verbal. Então, aí está o segundo tipo de predicado. Predicado verbal, quando a gente tem um verbo de ação dentro do predicado. Para finalizar, leia outro exemplo. Obará gargalhava enlouquecido. Sujeito, obará. Tudo que restar, predicado. Gargalhava enlouquecido. Agora, preste muita atenção aqui. Nós temos um verbo de ação, que é o gargalhava, de gargalhar, e temos também uma característica, um estado, um atributo, que é enlouquecido. Então, como temos ação mais o predicativo, que é um atributo, uma característica, enfim, nós temos aí um predicado verbo nominal, porque nós temos as duas palavras mais importantes, né? Então, olha lá, nesse caso, as palavras gargalhava e enlouquecido são igualmente importantes, pois expressam uma ação e um atributo do sujeito, predicativo do sujeito, certo? Então, é como se você dissesse assim: Obará gargalhava e estava enlouquecido. É como se o verbo de ligação ele estivesse escondidinho aí, ele está, na verdade, subentendido, que a gente diz, tá? E aí, então, a gente tem o terceiro tipo, predicado verbo nominal. Olha lá, última explicação. Quando o predicado apresenta dois núcleos, um verbo e um predicativo do sujeito, que é a característica, atributo, estado, etc., damos a ele o nome de predicado verbo nominal, certinho? E aí, então, finalizando aí a explicação, vamos para a próxima página para os exercícios. Página 17. Olha lá, mãos à obra. Leia as orações abaixo, identifique o verbo de cada uma delas e, em seguida, classifique o predicado. Bom, o que você vai fazer aqui? Você vai, primeira coisa, identificar sujeito. Identificou o sujeito? Tudo aquilo que restar é o seu predicado. Aí você vai analisar o predicado. Tem um verbo de ligação, que são aqueles que eu falei e que depois eu vou pôr aqui no final da explicação, ou temos um verbo de ação. Se eu tiver um verbo de ligação, mais uma característica, atributo, né, que vai ser o predicativo, vou ter um predicado nominal. Agora, se eu tiver um verbo de ação, vou ter um predicado verbal. E se eu tiver os dois? Vou ter predicado verbo nominal. Então, vamos fazer o primeiro aí, olha. A abóbora parecia madura. Quem parecia madura? A abóbora. Beleza, já tenho meu sujeito. Parecia madura é o meu predicado, certinho? Olha o verbo, pessoal. Parecia. Parecia, tá lá na listinha. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar. É um verbo de ligação. E madura é um atributo do sujeito abóbora, é a característica da abóbora. Então, eu sei que aqui, verbo de ligação mais predicativo, característica, atributo e tal, vai ser predicado nominal, certinho? Então, você vai seguir esse raciocínio para fazer os demais. 2.
Una as duas orações, junte as duas orações de cada exemplo em uma única frase, cujo predicado seja verbo nominal, ou seja, eu vou ter um verbo de ação e uma característica atributo, né? Ou estado, de acordo com o modelo. Faça as adaptações necessárias. Esse aqui é bem tranquilo, olha lá. O Bará abraçava a mulher. O Bará estava enlouquecido. Como é que vai ficar? O Bará abraçava a mulher enlouquecido, certinho? E aí você segue esse raciocínio para fazer os demais, beleza? Chegamos ali na D, né? Os príncipes abaixaram a cabeça. Os príncipes estavam envergonhados. Mesmo raciocínio para fazer essa daí. E chegamos na sessão escrevendo e aprendendo. Vou parar aqui, já continuamos.